Olá, bem-vindos ao Fala Sério. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. O meu muito obrigada para o Supermercado Lopes, Botequim Bar e Restaurante, Octashield de Segurança da Informação, Instituto de Yoga Alquimia, Well Shoes. E eu quero aproveitar para agradecer aos nossos queridos parceiros, Adoro Store, Empório Santa Rita e Mara Flores. E hoje esse episódio é muito especial. Eu tô com duas pessoas incríveis aqui e eu quero muito agradecer você por abrilhantar o meu episódio, porque eu quero entrevistar essa figura já faz um tempo e agora ela conseguiu um tempinho para mim. Então, Marivete, seja muito bem-vinda. Obrigada, e fala sério, Estefânia Damião. Fala sério, Jace, até que enfim, amor, deu certo. Deu certo, estamos aí depois de muitos anos de amizade. E hoje... de várias datas de convite que você falou que não podia. Ou não queria, né, Mari? Não é, né? Não é Por assim, conta da nossa demanda, né, da nossa correria, do nosso trabalho, da nossa dedicação a tudo que a gente faz, mas conseguimos nos organizar e estamos aqui. Eu tô muito feliz por isso e muito feliz por você ter aceito o meu convite também. Obrigada. Porque o assunto de hoje é um assunto muito delicado. É um assunto que a gente tem que conversar muito e ter muita informação a respeito. Hoje nós vamos falar de síndrome de Down. Isso. Como é que dá a origem da síndrome? Como é que ela se origina? A síndrome de Down é uma das deficiências, né, das doenças assim, mais prevalecentes no mundo. Hoje, para 700 pessoas nascidas, uma nasce com a síndrome de Down. Quantas? Para 700 nascidas no mundo, uma nasce com síndrome de Down. Caramba. Então, assim, é uma trissonomia do cromossomo. Todos nós temos 23 pares cromossômicos, que é a formação genética do ser humano. E quando a gente chega no cromossomo 21, a gente percebe que ele tem um cromossomo a mais. Muitos falam que é o cromossomo do amor, e com certeza é o cromossomo do amor. Será que eu tenho esse cromossomo? Ah, fala sério, já. Não tenho? Ah, será? Eu acho que não, gente. viu? Vocês vieram aqui pra Eu tenho que analisar. Ô, Steph, o amor é muito maior, né? Muito maior, ultrapassa. Gente, você aí de casa, não se incomode. É pra queimar o filme, imagem, essas coisas. Então, essa trissonomia que ocasiona, né? Muitos usam a terminologia da quebra do cromossomo, que traz a síndrome de Down, que é repleta aí de muitas características, de muitas demandas, tem certos níveis, né, de comprometimento, nem todas as pessoas, todas as crianças com a síndrome de Down, elas apresentam as mesmas habilidades e as mesmas dificuldades. Então, a síndrome de Down é isso, é a trissonomia, né, do cromossomo 21, que tem um cromossomo a mais dentro da nossa composição. Eu entendi. E me conta uma coisa. Conversando com você sobre isso, eu me emocionei algumas vezes por conta das coisas que você contou. Mari, ela fala, por exemplo, já a gente vai falar com você especificamente, mas ela comenta sobre o comportamento deles. Tanto quando são muito fofos ou quando são muito raivosos, né? Conta um pouco disso, dos dois comportamentos, pra gente chegar no quão especiais eles são. Tá. A pessoa com síndrome de Down é 8 ou 80. É basicamente isso. Eles são carinhosos, afetuosos, são muito prestativos, mas são marrentos, hein? Então, eu não imaginei isso, porque você sempre me fala que é puro amor, que eles são incríveis, que eles são dóceis. Eu nunca imaginei eles bravos. Não é uma questão de ser bravo, é uma questão de achar que tudo que eles fazem é o melhor jeito a ser feito, que somente eles têm razão em muitas coisas que acontecem. É aquela questão da teimosia. Já vou, mãe, né, Mari? Já vou, agora Hoje não, mesmo, né? Depois. Aí a gente precisa, então, vamos que tá passando o tempo, você precisa cumprir os seus horários. Então, eles são assim... rígidos em alguns comportamentos que eles apresentam, mas não por serem bravos, por serem opositivos. É porque eles têm uma sistemática de opinião, de personalidade e que acaba acarretando isso. Mas é muito mais compensador o amor que eles nos oferecem, o amor que eles nos passam, os aprendizados diários que nós temos com eles. Então, isso é muito mais compensador.
mas eles são de opinião própria. Sobressai sobre tudo isso, né? Olha, Sobressai. eu não sei se vocês perceberam, mas tem rosas vermelhas no Tá cenário. cheirosa. Mara Flores mandou. Não tá uma coisa mais amorosa? Tá Então, fantástico, como nós estamos lindas. próximos do Dia das Mães, foi esse o motivo pelo qual eu te chamei aqui. Porque você tem uma coração. filha exatamente nesse nível. Faz, Estê, pra ela tá precisada. Ai, amiga, é uma delícia. A gente pode falar qualquer coisa, né? Mas é que você tem uma filha com síndrome de Down, com 25 anos. 25 anos. A Estê conhece a Gabi. Conheço. Conhece. E como é que é ser mãe de uma menina especial? Olha, é assim, eu falo todos os dias. É presente de Deus. É Deus que dá. Porque muitos não têm. Paciência? Paciência. Muitos não têm. Porque assim, quando ela nasceu, foi um susto muito grande. Porque 25 anos atrás não tinha morfológico, não era muito ouvido falar do morfológico. O morfológico descobre, né, sobre a espinha, né? O líquido nucal, né? E até então, normal, gravidez normal, tudo normal. Mas quando ela nasceu, minha doutora trouxe ela para mim e colocou ela de perfil e falou assim: "Você tá vendo?" Falei assim: "Tô. A sua filha é especial." Falei assim: "Sim." "O que ela tem?" Falei assim: "Ela tem síndrome de Down." Tipo assim, ela perguntando para mim o que eu ia fazer. Eu falei: "Doutora, agora não é o horário, não é o momento. Deixa para depois pensar." O susto foi grande, né? Mas eu não tinha medo de mim, que Deus já estava me preparando. Alguma coisa dentro de mim falava que ia acontecer alguma coisa. Eu estava preocupada com as pessoas lá Com a fora, sociedade. com a sociedade. E eu te perguntei isso porque eu sei que ocorre uma espécie de rejeição. Eu não sei se esse é o nome, mas a princípio tem essa questão de não aceitar. Vamos dizer não aceitação. É mais, É que é assim, mais né? leve. Todo o processo gestacional, né? Ele é planejado geralmente pela família, pelos pais. Como a Mari está dizendo, há algum tempo atrás, não tinha hoje a tecnologia que nós temos, né? Não tinha naquela época a tecnologia que tem hoje. Então, hoje é muito mais fácil da gente diagnosticar, por exemplo, uma gestação aí com uma síndrome de Down. Antigamente fazia-se o exame, né, do líquido transnucal lá, que a criança, quando ela é gerada e ela tem essa quebra cromossômica, ela acumula o líquido na nuca. Então fazia-se esse exame para diagnosticar. Hoje, pela ultrassonografia morfológica, é vista já pelo perfil característico que a síndrome traz. Então a identificação já é feita de primeiro momento no rostinho do bebê. Então, hoje é muito mais fácil. Então, pensa uma família que passou por 9 meses de gestação, principalmente a mãe, sem saber que ali ela estava gerando uma criança com síndrome de Down, e ela só vai ter esse primeiro contato na hora que a criança nasce e se aproxima dela. É um susto. Então, assim, não é uma questão de rejeição, é uma questão de entender esse processo, de aceitar. Muitas vezes as mães se perguntam: por que comigo? O que eu fiz? A gente ouve muito isso em clínica, em terapia clínica, né? Como eu atuo nessa área também, a gente escuta muito, não só da síndrome de Down, mas de outras deficiências. E aí é um processo ao qual a família precisa entender, a família precisa se informar, a família precisa estar alencada àquela situação para, a partir dali, ela fazer o tratamento necessário, buscar tudo que é necessário, que são muitas coisas, né, a serem feitas, a serem trabalhadas, a serem estimuladas. E a sociedade em si também, há anos atrás, é fato falar que tinha uma exclusão, né? Qualquer pessoa com deficiência vista de forma ali dificultosa ou de forma física, qualquer motora que se via, era vista diferente. Não era bem aceita em muitos lugares. E hoje é? Hoje, graças a Deus, com todo o trabalho que se desenvolve com as escolas especializadas como a APAE, com as clínicas multidisciplinares, com tudo que a gente vem trabalhando, buscando de conhecimento, se aperfeiçoando, se capacitando, a inclusão está chegando.
eles são muito bem mais aceitos do que antes. É. Tanto é que a Mari pode confirmar que algumas crianças, se você for buscar um estudo teórico, informações aí, elas viviam trancadas dentro de casa. Ainda A família tem, tinha viu? vergonha. Ainda tem? Ainda tem. A Ainda família tem. tinha vergonha de expor o Ainda filho tem. com essa deficiência. Ainda mais a síndrome de Down, que ela tem uma característica visível, física, né? A formação da face, os membros mais encurtados, muitas situações que é muito visto essas características. Então, infelizmente, elas eram rejeitadas de forma a serem exclusas, escondidas, talvez por uma super proteção da família e talvez por realmente sentirem vergonha. No caso da Gabi, não foi isso que aconteceu, porque a Gabi, além de ter sido muito bem criada, com muito carinho, com muita atenção, Muito. fez escola pública, né? Ficou na PAI ou foi? Ela chegou a ir para a escola, né? Ela ficou na PAI, acho que até os 8 anos. Ela passou pelo processo de estimulação precoce, né? Passou, que é o aí- inicial do tratamento. Uma pedagoga, não, a psicóloga dela, falou que ela estava apta para sair. Se eu poderia, né? Se eu quisesse, né? Sair Para mandar para a escola? para a Para escola. ensino regular. Aí eu falei assim, eu só vou sair da PAI se todo mundo... Aí fizeram uma reunião comigo, todos eles, todos. Falar que era adequado. Adequado. Fui com ela. Ela ficou 2 anos na EMEI, no prezinho, né? E depois eu coloquei ela na escola particular. Ela regrediu totalmente. Tá vendo? Tá vendo? Como assim? Então, Tudo que ela aprendeu na PAI durante o tempo que ela estava lá, ela desaprendeu. Ela teve aquele rebote. Deu rebote nela. voltou tudo. E além disso, Que desencadeou coisa, Estê. Então, a tiroide. a tireoide, que também é uma característica, né? Então, vamos falar de APAI, né? A APAI sempre foi uma escola especializada para o atendimento dessa clientela. Então, desde os primórdios apaianos, eu falo porque eu já tenho 20 anos aí de caminhada, há 10 anos diretora da APAI de Santo Antônio de Posse, com muitas vivências aí, né? Já trabalhei na APAI de Mogi Guaçu, onde eu conheci a Gabi. Depois eu vou falar um pouquinho dela. A mãe vai ficar com o coração. Fica, né? Então, a APAI, ela sempre foi a escola especializada nesse atendimento. Por quê? Sempre tivemos equipe multidisciplinar. O que é a equipe multidisciplinar? Psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Os profissionais que as crianças precisam para o desenvolvimento. Então, a criança nasceu com a síndrome de Down, ela nasce com hipotonia muscular, do tônus muscular, ela nasce com encurtamento aí das mãozinhas, dos pezinhos, às vezes até com alguma má formação, principalmente na parte do tornozelo, né? Questões de tireoide, a língua, né, mais grossinha, mais hipotônica também, um achatamento aí da formação do crânio. Então, são diversas categorias, orelha bem pequenininha, a formação da face, achatadinha. Então, são várias características que precisam de estímulos. A hipotonia, por exemplo, da questão muscular. O que é a hipotonia? A hipotonia é quando a criança não tem força nos músculos, quando ela é muito flácida, que ela não consegue sentar, que ela não tem controle de tronco, Ah, tá. né? Então, ela precisa ir primordialmente para o atendimento da fisioterapia, da terapia ocupacional. A questão da linguinha ser mais grossa, mais protusa, ela precisa da fono para ela começar a entender como que é a deglutição, né, o engolir, até mesmo os balbucios iniciais que a criança solta como comunicação. Então, é essa equipe especializada que precisa trabalhar todo esse processo de estimulação para que eles comecem a se desenvolver, e aí nós vamos trabalhando e tendo a identificação se lá na frente eles vão estar realmente preparados para o ensino regular e para uma autonomia, ou se realmente eles vão precisar continuar no atendimento especializado. Hoje, com o andar aí da carruagem dos tempos, a APAI ainda continua com esse trabalho, que nem eu faço na minha APAI aqui em Mogi Guaçu, tem um trabalho excelente de estimulação, profissionais fantásticos que eu conheço, só que também hoje se ampliou, então temos clínicas especializadas que realizam esse trabalho. Particular e pelo convênio. Tem. Entendeu? No SUS também acontece ainda, né? Em alguns lugares, é um pouco mais... Deixa eu ver se eu entendi. As clínicas, elas têm o mesmo apoio que a PAI dá?
Ela tem equipe multidisciplinar para realizar o mesmo trabalho. Eu tenho uma clínica multidisciplinar em Santo Antônio de Posse, a Neurobem, e eu tenho uma equipe multidisciplinar que atende esse público também. Então, na minha clínica, eu tenho toda uma estrutura igual de uma APAE para realizar esse atendimento via convênio ou via particular. Qualquer dia eu posso conhecer? Com certeza, com Quero certeza, muito Mari. conhecer. Obrigada. Acho que você deve ir lá fazer um vídeo na minha clínica Eu faço. e mostrar tudo certinho. Eu vou mostrar. E se você aprontar alguma, eu vou falar, gente, ela não acertou em tudo. Aqui, ó, não deu certo. Mas olha, eu tô impressionada, porque eu achei que só a PAI fizesse esse trabalho, Esther. Então, nos primeiros modos, aí há anos atrás, a APAE era a escola especializada para esse processo de estimulação. E ela Hoje os convênios acabam Quem banca oferecendo. tudo lá na PAI? Então, eu vou falar pela minha, tá? Nós temos convênios, né, com a Secretaria de Estado, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com a assistência. Então, cada linha de atendimento tem um projeto em execução. Então, eu não sei, hoje eu acredito que esse projeto de estimulação que acontece na PAI, ele é subsidiado pela saúde, porque é um projeto de saúde. Então, com certeza, a PAI tem uma parceria com a saúde, com o SUS, que faz o repasse para esses atendimentos, ou até mesmo com a prefeitura. Eu Tem. entendo, mas Tem. nem Tem, né? todas Tem. as crianças, elas têm o desenvolvimento, por exemplo, como o da Gabi, né? As Não, crianças nem não todas, conseguem seguir uma linha equilibrada, uma coisa mais Não. constante, Mesmo né? porque a síndrome de Down, ela é muito, a comorbidade principal dela é a deficiência intelectual, justamente por conta do processo craniano, que ele é diferente, a formação é diferente. Aqui, ó. Essa Né? parte É aqui é achatado, né? É entendi. achatado. Então, eles têm já a deficiência intelectual. Por isso que a gente precisa entender as demandas de cada criança, de cada portador da síndrome, para que a gente possa estabelecer qual vai ser o programa de ensino a ser desenvolvido para o desenvolvimento de cada um. Nem todos são iguais. Olha, né? eu preciso Não. comentar uma coisa que você não sabe. Hum. Eu conheci a Estefânia ontem. Ah, tá. É. Uhum. E aí eu fiquei sabendo Ah. que antes dela fazer pedagogia, ela foi para a PUC fazer assistência social. Então já estava no sangue dela ajudar as pessoas. Já era dela. Ela fez 1 ano só, não quis mais. Perdi minha parceira. Minha parceira só de risada. Do cafezinho do coração. Do cafezinho do coração. Ah, deixa eu explicar pra ela. Do o que que é. forró, do forró. O forró do Fala Mansa. Fiquei sabendo que você brigava com os outros na sala, né? Pra deixar lugar pra ela, né? Não deixava ninguém sentar. Ô, meu banquinho tava ali separado. Não senta aqui que é da Estefânia. E ai, se alguém mexesse comigo. É, mas era no banco do ônibus. Que a gente viajava todo dia. É. Eu não morava lá. A gente Morava viajava, e eu fazia economia e ela fazia assistência social. Eram lugares diferentes, então a gente se encontrava para voltar. E a gente voltava juntinha quase todo dia. Eu tinha uma outra amiga que também era colada, mas vivia com a Estefânia. E tinha um barzinho lá, uma padoca Padoca. lá perto e um forró. E a gente já escapou pra ir no forró. É, mas ela falava que eu que chamava ela, viu, Mari? Pelo contrário, Ela falou ela que ia não- na porta da minha Ela sala. falou que não sabe dançar forró. Eu não sei mesmo, eu só ia, eu só dava risada. E tinha a música do Fala Mansa que eu amava, eu falava, eu só vou se pedir pra tocar aquela música, e tocava. Mas o que tinha mais divertido é que, assim, Campinas faz muito frio, Mari. Faz. Vendo, Eu Eu sei. morro de frio, Eu né? sei. E tem uma cantina lá, e o dono da cantina é um japonês, e ele chama todo mundo de Coração, e o apelido dele é Coração. E tinha um cafezinho que era muito especial. Então eu comprava um pra mim, eu comprava um pra ela. Ela comprava um pra ela e comprava um café pra mim. E a gente era muito grudado. E a gente ria de tudo. E a gente não tinha dinheiro pra Pra nada. nada. Aluna, assim, ó, estudante. A Tem gente coisa não tinha melhor? grana pra nada. A gente sentava. Teve um dia que a gente queria comer e tava sem dinheiro até pra comer. Já aconteceu Já. lá. Eu falava, não, tá tudo bem. Ela falava, vamos dar risada que é melhor. Né? E a gente passou 1 ano assim. Quando ela falou pra mim que não ia mais, eu sofri um pouco. Eu falei, caramba, eu perdi minha parceira da alegria, assim. Porque a Estefânia é alegria em forma de gente. Aí você para pra pensar, algumas profissões não são pra qualquer um. Não. Porque tem que estar no seu sangue fazer isso, cuidar disso, estudar. Assim como Deus te escolheu para ser mãe da Gabi e não deve ter feito isso à toa, né? Deve ter um motivo para cuidar. E a gente precisa mostrar para as pessoas que ainda que tenha desafios, porque essa profissão tem desafios, porque ser mãe tem desafios, Tem. mas também tem as compensações.
Muitas. E você fala de muitas. Muitas. Você tem muitos exemplos, tá em você isso. Ser boa, ser... Engasguei, porque... Toma um pouquinho de água. Ela é boa, ela é generosa, sabe? Ela faz pelos outros. E isso é muito legal. É a primeira vez que eu me emociono em todos Eu os vou me emocionar. Para com isso. É que eu vejo as coisas que você faz e eu te admiro tanto por isso, sabe? E eu gosto tanto da Marivete, ela faz coisas pra mim inacreditáveis e eu vejo o jeito que ela lida com os filhos. Então eu fiquei pensando, eu preciso colocar um episódio próximo do Dia das Mães e eu quero colocar 2 mães, porque ela tem 2 filhas lindíssimas, Eu vi. formadas, Ela a mostrou. Betina e a Betisa. A Betisa e a Bruna. Ai, já errei, né? É. Nossa, quer falar bonito? Escreve. E 2 netos. É Betina, Betisa e Bruna. Bruna. Nossa, já tô E pondo. 2 netos, já vi. E 2 netinhos. Então, mas no neto eu não sei o nome, não. Maravilhosos. Então. Coisa mais gostosa. E aí, você imagina quantas mães podem nos assistir e entender que ainda que tenha problemas, ainda que tenha desafios, a gente pode Muitos lutar contra desafios. isso e transformar isso em algo bom? Com certeza. Tem Sempre. muito, Sempre. muito. Isso que faz a gente ganhar, né? Ter uma gama também na nossa profissão. Eu falo, já que você tocou nesse assunto, para eu chegar onde eu estou hoje, para eu estar com eles, com a síndrome de Down, com a deficiência intelectual, com o autismo, eu fui subindo degrauzinho a degrauzinho. Então, assim, eu tive muitos exemplos, eu vivi muitas coisas na minha vida, e eu te falei e vou falar de novo. Eu não troco eles por ninguém. Ela fala isso pra mim. Por sempre. ninguém. Porque ali eu encontro o amor de verdade, eu encontro o respeito, a parceria. Eles ensinam a gente diariamente coisas que a gente nem tá esperando aprender. E a gente aprende muito mais com eles do que ensina a eles. Por isso que eu falo pra você, com eles é 880, mas é muito compensador tudo que eles nos ensinam, tudo que eles nos fazem. Eu tenho 2 alunos hoje na APAI, com síndrome de Down. Uma, ela está inserida no mercado de trabalho, assim como a Gabi é uma menina despojada, autêntica, resolvida, né? A Gabi é a autodefensora da APAI de Mogi Guaçu. Como é que é isso? Ser Como é que é? autodefensor... Ela é autodefensora. Ela é autodefensora. Ser autodefensor no nosso projeto apaiano é estar à frente de uma sistemática nas APAIs, trabalhando diretamente junto com a administração, com a diretoria, Verdade? na resolução É. de problemas, na É. busca de conquistas, na solicitação de melhorias. É. E ela tem uma autonomia fantástica. Eu falo para você porque nós participamos da eleição dos autodefensores o ano passado, na PAI vizinha aqui da nossa cidade, e ela estava concorrendo lá, assim como o meu estava, das nossas 14 APAIs do nosso conselho, e ela foi eleita, porque ela tem dialeto, ela tem dinâmica, ela se coloca, ela trouxe propostas. Então, assim, ela é muito bem resolvida. É. E você não sabe, quando eu te liguei, que eu queria que você viesse, eu convidei a Mari pra vir, eu não sabia de nada disso, não sabia que você sabe. Olha pra você ver. Eu também não Inocente. sabia também que ela estava lá com a Gabriele, que ela viu a Gabriele concorrer. Você tá Tá vendo? vendo? Tinha que ser, pra gente mostrar a dinâmica de como a vida funciona. Exatamente. Não A vida sabia. real, não adianta você achar. Teve uma questão aqui que a gente estava falando de adoção tardia, né? A cada episódio a gente coloca alguma coisa e sempre tem alguma coisa sobre criança, né? E as pessoas fazem escolhas. Eu queria um filho assim, eu queria isso, né? Não tem isso? Você me falou. Tem. E aí, quando Deus te dá aquela, né, criatura, você fala assim, meu Deus, é perfeito para mim, para as limitações da gente, para a evolução. Eu, não da gente, porque eu não tenho filho, então eu comento, mas tentando imaginar, né, Mari? É. Mas assim, para as limitações, para o crescimento, para a evolução, você não acha? Acho e vou falar uma coisa pra você. Você me conhece como a palma da sua mão. Hoje eu sou uma pessoa muito mais sensata, uma pessoa muito mais paciente, uma pessoa muito mais feliz. E é justamente por isso. Ai, que chorona. Vai fazer a gente chorar. Toma uma aguinha. E é justamente por isso. Por Eu te estar amo onde tanto, estou, Nossa. Ah, por fazer o que eu faço. cada dia um desafio, E eu né? uso muito uma frase. Em todos os lugares que eu vou, em todos os lugares que eu posto alguma coisa, eu coloco que eu estou aqui por eles, com eles e para eles. E eu tenho muita gratidão a Deus por eu ser, Jace, essa pessoa abençoada.
E que nem você falou, eu fui escolhida para estar aqui. Então, eu faço com muito amor, com muito respeito. Eu brigo por eles. Eu sou encardida às vezes, porque eu faço valer, assim, o que é direito deles, porque isso é incluir, né? E uma pergunta. Betisa, Bruna e as crianças, alguém tem algum tipo de problema? Não tem, graças Olha. a Deus. A Betisa é psicóloga também, atua comigo lá na clínica. A Bruna é engenheira. E as crianças, graças a Deus, tá tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo E tranquilo. quando são normais, são típicas, né? Isso. Eu aprendi, tá? E Não quando pode não ficar são, são falando. atípicas. São atípicas em outras questões neurodivergentes. Isso. Eu sou super inteligente, eu sei. Aprendeu? Deixa eu falar. Ela aprendeu. Exato. Oh, glória. Tá vendo esse docinho que tá aí? Hum. Foi o Supermercado Lopes que mandou. Come um. Ah, então vamos comer. Mari, né? tem pra você também, meu amor. Olha, gente, Juninho, um beijo, querido. Muito Porque bom. tá ficando muito doce isso, vamos ainda adoçar mais. Maravilhoso, muito bom. Não é bom? Nossa, As pessoas pensam que a gente mente aqui. pode tipo, trazer só pra... sempre, viu? Sempre que eu vier. Você tá achando que você vai vir várias vezes? Nossa, Ai, que pão de mel. Valdir e Vitor Hugo ouvindo isso, falando, pelo amor de Deus. Pão de mel gostoso. Vamos vir Maravilhoso. Pão de sempre. mel é maravilhoso. Olha aqui. Eles têm uma confeitaria maravilhosa, a padaria do Supermercado Lopes. Muito bom, delicioso. Pode ir comendo e a gente vai conversando, porque esse assunto ele é delicado mesmo, ele emociona, né? A gente conversando, a gente fica, né? Eu sou meio coração eu já mole. sou chorona, você sabe, né? Então, e falar daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que me satisfaz, daquilo que eu me realizei como profissional, como pessoa, principalmente, mexe com a gente, né? A gente tem história. Eu tava assistindo um pouquinho da Karine falando aqui hoje, no episódio, né, do autismo. Maravilhosa, A né? Karine é minha referência, foi com a Karine que eu aprendi muitas coisas. Ela é A Karine foi a maravilhosa. primeira pessoa que me deu oportunidades. Então, assim, a gente vê, escuta e a gente vê que nós estamos no mesmo caminho, na mesma Exato. linhagem. Então, eu aprendi. Ela eu tem esse aprendi. mesmo perfil que você. Entendeu? Generosa, alegre, e ela cuida deles. Ela ama os dela. Exatamente. Eu amo a Karine também. Então. Por isso que eu escolhi, desde o início, quando a ideia desse podcast, vamos trazer os nossos. Os nossos amigos, as nossas amigas. Vamos falar das pessoas que a gente conviveu. Você sabia? Sabia porque a gente estava na faculdade juntas, mas assim, no que eu ia me transformar, por exemplo, vai lá, faz faculdade, trabalha no banco. Eu trabalhava no banco, né? Eu só pensava assim, ai, meu Deus, coitado de quem se meter com isso aí, mas tudo bem. Olha isso, Marivete. Eu era tão boazinha pra ela, ela pensa isso de mim. Mas deu certo, deu certo, olha. Até casei. Então, casou. só ficou casada. Fiquei 10 anos, não é Então, bom? Minha mãe falou que era 12. Ah, não é 10, ela errou. Ela errou? É 10. Tá. É 12 de história, mas Acho 10 que ela de queria casa- 2 mais 2 casada ainda. né? Ela amava meu ex-marido. Mas assim, tudo isso tudo isso é muito especial. Você traz uma amiga que teve uma história com você, e aí cada uma foi para um canto, e olha o que cada uma fez. Olha no que deu cada uma. Olha a Karine, que maravilhosa, veio e fez. Agora você vem como mãe dizer assim, é um presente de Deus. Eles são Eu acho que é por presente de aí, Deus. sabe? A gente informar as pessoas do que pode ser feito. Tem alguma coisa moderna acontecendo para os Downs, assim, se a gente for ver hoje? Tem alguma coisa... hoje em dia se faz tal coisa. Tem alguma técnica? Ampliou, né? Ampliou. Ampliou, sim, bastante Mercado de oportunidades, principalmente essa tá. questão da inserção no mercado de trabalho. Hoje a lei, né, do PCD, ela O que traz... é PCD mesmo? É a pessoa com deficiência que deve ser incluída no mercado de trabalho. Tá. Então, ampliou-se esse mercado, né? Hoje, eles estando dentro do perfil de desenvolvimento da atividade ao qual está sendo oferecida, eles são inseridos, eles estão trabalhando. A minha lá, ela é empacotadora no supermercado da cidade. E eu já recebi, a gente faz um acompanhamento mensal da parte psicossocial, quando a gente insere no mercado de trabalho, e a gente só recebe elogios, né? Ela executa o serviço melhor do que aquele que não tem nada. Entendeu? Autodefensora da PAI ganha? Não, eles são voluntários. São voluntários. Não voluntários. Tá. Tá? É um projeto, na verdade, É um- que a Federação da APAI desenvolve justamente para a gente trabalhar a autonomia, a independência, a interlocução, a comunicação, a disponibilidade deles, a questão deles serem eficientes na resolução de problemas, de frustração, que são demandas muito importantes no desenvolvimento da pessoa com deficiência, né? Quando a Gabi foi chamada, né, para
pediu autorização para mim, se podia tal. Eu falei, não, pode, ela pode fazer tudo. Ela tem autorização para tudo. Isso é fantástico. Para tudo. Ela vai para todo lugar. Aí eles pediram, aí a Marli, a professora dela, falou assim, então a gente vai fazer uma pauta do que ela vai fazer. Ela leu 2 vezes. Ela sabe ler, tá sabendo ler agora. E aí ela foi em cada classe, pedindo voto. Cada classe ela foi lá, Se falou, apresentando. apresentou, né, o projeto dela, o que que ela ia fazer, o que ela ia E buscar. isso ela teve que fazer no dia da eleição, na É. Pai Vizinha, ao qual estavam todos os candidatos. Ela não Ela tem pegou o vergonha. microfone, foi lá e mandou ver. Ela Você não tava tem. lá? Lógico que eu estava, junto com os meus da Pai. Ai, olha, ainda faz assim pra mim. Olha, nem... E a Gabriele hoje participa de bastante coisa. Ela participa do Som do Coração, que é um projeto do Jonas. De música, De né? música. Mas assim, ela tem alguma limitação intelectual? Tem. Tem. Ela não sabe muito matemática. Ela briga até com o irmão dela, com o Davi. Porque o Davi gosta muito de matemática. E ele fica falando pra ela assim, quanto é 2 mais 2? É que, na verdade, Aí ela fala assim, é 5. Ô, Gabriele, põe 2 e mais 2. Tá bom, Davi, é 4. Aí já vai, né? Ah, entendi. Aí já vai. é que o processamento cognitivo deles é um pouco mais restrito, né? Mais rígido, por conta da deficiência intelectual associada. Então, não é que eles não conseguem. Eu sempre falo assim, ó, eles podem ir aonde eles quiserem, mas eles só conseguem se nós dermos oportunidades. É. E essas oportunidades precisam ser pré-estabelecidas, estimuladas e trabalhadas. Uma vez executada, eles conseguem aprender, memorizar e executar. É uma Então, vez eles só. não são incapazes. Mas eles precisam ter oportunidades. Sem oportunidade, fica mais difícil. Então, esse processo cognitivo acaba travando um pouquinho o desenvolvimento organizacional, do planejamento, da execução do que nós estamos solicitando a eles para que seja feito. Mas, no tempo deles, eles conseguem, muitas vezes, Tipo resolver assim, você não pode falar 3 coisas pra ela ao mesmo tempo. Você tem que pausar. Você vai fazer isso. Uma de cada vez? Depois que ela fizer isso, aí você vai fazer isso. Se você falar as 3 coisas ao mesmo tempo pra ela fazer, ela não faz perde o nenhum. processamento. Ela não consegue. Não consegue Então, lá em memorizar casa, tudo eu de uma trabalho vez. bem assim com eles. Eu falo assim, não fala tudo ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. E namorar? Ah, isso daí é um caso sério, né, Mari? Porque esses dias eu vi uma postagem lá Você viu um anel, que né? tava, que tinha gente namorando, viu, Jace? Então, ganhou um anel de compromisso. Ela com o Wesley. Esse com o Wesley é uma história, gente. Esse menino é apaixonado por ela. Ele é Down também. Ele é apaixonado. Ele até brigou na escola por causa dela. Eles têm, né, a parte da sexualidade, da libido aguçada, que a gente Bem, fala, né? Muito. Bem, muito. Muito mais aguçada do que nós, ditos normais. Mas agora tá mais tranquila, viu, É. Stephanie? Vai passando as fases, né? Período é que você pubérbico. Hã? Porque deu uma diminuída. Porque deu uma diminuída, porque dos 14 aos 15 anos, A fase pubérbica, da puberdade. gente, Mas o que elas fazem? a Gabriele queria namorar porque queria namorar, e ficava brava porque eu não deixava ela namorar. Eu falei, filha, tudo tem seu tempo. Mas elas se produzem mais, eles se produzem mais, sempre tem um detalhe a mais para ser notório. Ela não vai sem se batom pra exibem escola. mais, entendeu? E aí aquela necessidade do toque, de ficar tocando no outro, de ficar abraçando. Então a gente, dentro desse processo, a gente faz essa identificação. Muitas vezes a gente precisa intervir com um apoio medicamentoso, né, o apoio, uma parceria médica. Outras vezes a gente consegue ir controlando no atendimento da psicóloga, alguma outra coisa a mais. Mas eles se amam, né? O amor deles é verdadeiro demais. Tanto é que hoje tem muitos casais que se casaram, que têm filhos, que não vieram com a síndrome de Down, Isso que eu ia perguntar. né? Se que não vieram. se um casal, os dois têm, eles correm o risco Tem de um ter? artigo de 2019, se eu não me engano, que eu li, que fala que a probabilidade é muito aproximada, mais ou menos a 92%, se eu não estou enganada. De ser. De ser. Mas tem vários casos que a Normal, criança, a criança vem normal, Sem a síndrome. normal. Sem a síndrome. E os Sem a pais, os dois, o casal é síndrome de Down. Então, assim, dentro de um processo genético, é a mesma coisa que da gente falar. Tem estudos que falam que a idade mais avançada da mulher
ocasiona a síndrome de Down. E isso tem teoria que comprova. Mas hoje a gente vê, eu tenho conhecidas aí de 24 anos, de 26 anos, primeira gestação, filho síndrome de Down. Quando eu tive a Gabi, quando eu engravidei, tive a Gabi com 24. Então, E era- e como é que Era bem difícil. não era tinha depois um dos óvulo 35. envelhecido com 24 Então. anos, estava um óvulo jovem. E aí, como é que explica isso vir com Então, Down? dentro do processo que é estudado, que é identificado, fala-se nessa probabilidade, que quanto mais velha o óvulo feminino, né, tiver, for feita a fecundação pela idade da mulher, maior é a probabilidade de ter a síndrome de Down. Isso tem artigos que falam, que trazem a informação. Então, assim, Estefânia falando, eu penso que se tiver que ser, vai ser. Então, mas aí no caso de uma garota de 24 anos ter uma criança com síndrome de Down, isso poderia ser o quê? Eu penso que é o processo genético mesmo da formação, Genético, entendeu? entendi. Mas aí eu descobri. porque Hereditário É, também, Eu ia te família- perguntar, tem isso? Tem. Então, a família, eu sou baiana, né? Então, a minha família toda mora na Bahia. Aí, quando foi em 2013, eu não tinha muito contato, porque acabou, né? Eu tenho 31 anos que eu moro aqui em Mogi Guaçu, então acabou afastando. Um primo meu tem uma criança com síndrome de Down. É primo de terceiro grau. Nossa, mas é muito distante, Muito tem a ver? E tem é uma o menina. processo hereditário genético Aí eu somatório, conversando né? com a minha mãe Que mãe falou faz assim, uma não, junção. mas seu pai tem primos. Tá com vendo? síndrome A de Down. hereditariedade, tá vendo? Entendeu? Entendeu? Aí a minha mãe falou assim, então, a sua geração, então, veio para você. É. E pode ser que daqui 2, 3 gerações que vão vir, aconteça. É. Que coisa mais interessante. muito Aí que eu falei assim, interessante. mas por que eu, né? Aí que meu primo tem uma menina, só que ela é mais nova que a Gabriele, e aí eu falei, aí conversando com a minha mãe falou, não, seu pai teve primos com síndrome de Down, que antigamente chamava mongoloide, né? Isso. É, isso mesmo, né? Isso, antigamente Chamava mongol. tratava-se, né, com com essa mongoloide. termologia desagradável, Horrorosa. horrorosa, mas chamava a criança que nascia com síndrome de Down, era vista como uma criança mongol. Mongol. E me fala uma coisa, eles têm uma saúde mais frágil? Tem síndrome de Down que nasce já com cardiopatia, né, genética aí, cardiopatia, probleminhas aí, que passam já com 2, 3 dias de vida, passam por cirurgia no coração, Eu já cirurgias grandes, né? Viu, Mara? Eles A Gabi já têm... A Gabi já vi. fez? A Gabi fez. Olha lá. Tem as questões do processo da tireoide, A Gabi tem. é complicado. São mais sensíveis a questões de problemas no pulmão. Tem várias coisas Gabriela aí que só teve acometem a 70 saúde, sim, pneumonias. deles. A Gabriela só teve umas 70 pneumonias. Olha lá. Porque assim, a Gabriele, quando nasceu, ela não estava desenvolvendo. Com 3 meses, a Gabriele eu tinha um convênio particular e tinha o SUS. Eu falei, eu não vou tirar o convênio particular, porque eu não sei como que vai ser, né? Aí, com 3 meses de vida, ela não ganhava peso. Aí eu fui na doutora, a doutora falou assim, tem uma coisa errada. Porque ela não ganhou peso. Ela não tá crescendo, não tá ganhando peso. Aí fez não fez o eco, fez, acho que o eletro, né? Primeiro foi o eletrocardiograma. Aí deu uma alteraçãozinha. Ela falou assim, então, vamos fazer um ecocardiograma. Aí foi quando ela fez a primeira vez o eco. Foi a primeira vez que ela ficou internada. Quantos anos? Com 3 meses de vida. 3 meses de vida. Que ela ficou internada, que aí a gente fez o ecocardiograma e descobriu que ela tinha o sopro. Só que esse sopro era um sopro cirúrgico. Não o sopro que, conforme tomava a medicação, que fechava. Então, e tem crianças que passam por mais de uma cirurgia, né? Não A Gabriele só fez uma. 2, uma em cima da outra. Olha lá, tá vendo? Normalmente eles têm vida longa ou vida curta? Então, hoje fala-se até 60 anos, né? Nossa! Hoje Mas a antes qualidade era bem menos, né? Antes era menos. Dentro da normalidade. Isso. Não, mas antes era bem menos. Eles morriam tendo Com 12, 15 anos, Isso há quanto tempo? Essa evolução se deu há quanto tempo? Eu também li essa reportagem no artigo de 2019, que a prevalecência teve esse aumento, que eles estão conseguindo hoje chegar à média aí de 60 anos. Então, acredito que nos últimos 5, 6 anos, né?
tenha esse É estudo porque a comprovado. medicina melhorou muito Melhorou a muito. vida deles, A né? medicação Muito. melhorou, A né? As medicação. cirurgias hoje são totalmente diferentes de anos atrás. É. Então, tudo vai tendo um avanço, e esses avanços vão contribuindo na medicina, na vida diária da gente, no desenvolvimento, nos estímulos e tudo mais. E eles têm, hoje, com essa evolução toda, eles têm, então, medicamentos quando precisam? O SUS fornece? Eles têm esse Alguns, medicamento? nem todos. Alguns. Hoje também com a nova gama medicamentosa aí de medicamentos mais evoluídos também que Não- está não chegando, o cobre. SUS ainda não cobre. A não ser que a família entre com um processo jurídico, Porque né? é de alto custo? De alto custo. A Gabriele mesmo, eu tive que... Porque a Gabriele, assim, ela fez a cirurgia no coração. E ela tinha 1 ano e 2 meses. Ela ficou 1 ano internada. 1 ano internada. Entre sair e entrar. Porque ela tinha descompensação no coração e o pulmão. O coração era muito acelerado e o pulmão não conseguia Faltava, acompanhar. O fluxo sanguíneo É. diminui e ele não consegue Só que ela respirar. tomava medicação para o coração, para poder não deixar acumular água no pulmão, né? E então, eu com ela ficamos 1 ano dentro do hospital. Até ela fazer a cirurgia. Assim, saía 15 dias, mas começava a infecção respiratória, Voltava. voltava de novo. A É Gabriela, comum isso, né? ela não passava 15 dias sem antibiótico. E esses antibióticos eram oferecidos pelo SUS? Então, esse antibiótico que ela tomava, tinha que tomar ela dentro Do hospital. do hospital. Porque ele era mais forte e tinha que ter um acompanhamento médico. Porque um antibiótico, assim, Normal, comprado em farmácia, não fazia o efeito não que matava a precisava. bactéria. Depende da bactéria que a pessoa está, né? É só injetar, via veia mesmo, Como né? o coração não Venosa ajudava, que tem que tomar. Aí tem esse processo de internação, tem que ficar no hospital. Que coisa, né? É. Você percebe? Não é uma tarefa fácil Não para é. uma mãe. Não é. não é. E o estímulo, você tem que estimular o tempo todo. Até hoje a gente estimula ela. Os Todo pais têm tempo. essa participação, como as mães? Nem todos, né? Nem todos. Tem os pais que saem correndo, abandonam, né? Muitos. Maioria. Muitos. Infelizmente. Difícil de falar, mas é a minoria que assume, abraça e é parceiro da mãe. O meu marido é Parceiro, parceiro. um querido. Porque quando eu fiquei 1 ano dentro do hospital, ele estava trabalhando na Olambra. Em Olambra mesmo. E eu tenho uma mais velha, que hoje tem 30 anos, que é a Laiane. Então a Laiane ficava com a minha sogra, eu no hospital com ela, e ele trabalhando em Olambra. E aí ele vinha final de semana para dar um pouco mais de atenção para a Laiane, e depois me visitava no hospital. E muitas vezes esse processo, até mesmo, né? É que assim, o pai, ele tem toda a demanda do sustento da família, né? Ele precisa trabalhar, ele não tem tanta disponibilidade, às vezes, de estar no lugar da mãe. Mas a mãe fica 24 horas ali. Pensa a Mari lá, dias dentro de um hospital, sem ninguém trocando com ela Não para ela dar podia. uma descansada, respirada. Não é fácil. Não podia é porque ela só fácil. mamava no meu peito. Ah Ela lá. não pegou não pegou mamadeira. Não é fácil. Ela só mamava em mim. Desculpa, Mara. Pode falar, amor. Não, eu ia te perguntar, quando é que você começou a trabalhar? Olha, eu comecei a trabalhar, a Gabriele estava com 8 anos? Não, 4 anos. Foi quando ela começou, que eu vi que ela... Não, a Gabriela já tinha quase 8. Eu comecei a trabalhar, eu parei de trabalhar. Eu tive que sair do emprego. Quando eu fiquei grávida dela, eu estava trabalhando. Aí eu tive ela, aí começou a aparecer os problemas, as dificuldades dela. Eu pedi para mandar embora, eles mandaram. Foi quando ela internou a primeira vez, com 3 meses. Ela não mamava, ela não pegava mamadeira nenhuma, eu deixava leite. A minha cunhada que dava o leite na colher, mas ela jogava porque minha cunhada não sabia trabalhar na língua dela, porque a língua fica um pouco para fora, né? Porque até nisso você tem que trabalhar. Você tinha, para dar papinha para ela, você tinha que apertar a língua dela para baixo e colocar ela dentro, para ela identificar que ela poderia. Eles Vai têm a estimular. musculatura também, né? Da deglutição da língua é um pouquinho distorcida, com dificuldade. Então, eles ficam com a linguinha mais para fora, e aí é um processo de estímulo de deglutição, tudo isso que ela está falando, para que eles aprendam que o que está na língua tem que
Engoli. Passar pelo processo do engolir. Esther, você tem relatos de crianças com Down que foram abandonadas? Tenho sim. Tem? Tenho. Inclusive, tem crianças que nasceram com a síndrome de Down numa cidade que eu já trabalhei. Nós participamos do processo dessa gestação, porque era uma família acompanhada pela rede de apoio. E quando a criança nasceu, ela simplesmente deixou no hospital porque tinha síndrome de Down e nasceu com questões, precisou imediatamente ser encaminhada para uma UTI neonatal e essa mãe sumiu no mundo, nunca mais a gente soube, e a criança foi para adoção. Mas eu conheço a família que adotou e foi ele está rápido? muito bem. Foi prazo de um mês e pouquinho, a criança já estava Eu adotada. também, eu conheço também ela é empresária, né? Ela adotou o casal. Um casal de Down. Gêmeos? Gêmeos. Os dois nasceram Down. Aham. Ela Tudo adotou. pode acontecer. Dentro dessa formação, desse processo genético, gestacional, tudo pode acontecer. Se a fecundação for lá, né, de 2 óvulos e E veio tiver uma menina e um menino. e tiver o processo Casal ainda. E Downzinho. Sabe que belezinha? É uma delícia, gente. Eu fico é uma pensando, delícia. né? Que se eles ficarem muito tempo no abrigo para serem adotados, eles podem ficar mais frágeis ainda, né? Fica porque é uma condição diferente. Por mais que Diferente. estejam abrigados, não são só eles, são vários casos, várias situações. A gente vivencia isso também, sabe que não é fácil. Infelizmente, né, os abrigos não têm a estrutura necessária que precisa ter. Então é complicado, é uma junção de situações que acabam, sim, comprometendo muito mais. É muito triste, né? E você lá na clínica, hoje, como é que é? Eles passam o dia e vão embora? É assim, a nossa Ficam clínica... lá? Como é que é? A nossa clínica é uma clínica de atendimento multidisciplinar. Nós temos o atendimento lá do protocolo da ciência ABA. Então, nós atendemos tanto crianças com autismo, quanto crianças com autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual e tudo mais. Eles vêm para a gente com encaminhamento médico do convênio ou encaminhamento particular, com uma carga horária já estabelecida pelos médicos, neuropediatras ou psiquiatras que atendem, estipulando o horário com cada o profissional que precisa atender. Então, a gente monta um programa de atendimento para cada criança dentro daquela demanda de carga horária e eles vão. Tem criança que entra 1h e vai embora às 19h todos os dias. E é pago? O convênio, hoje eu trabalho com 2 convênios e trabalho com atendimento particular. Então, eu tenho todas essas demandas dentro da clínica. Vamos dar um pulinho lá para conferir? Vamos. Que dia nós vamos? Que dia nós vamos combinar? É, Tá comigo. bom. Ou a gente né? vai chegar de Né? surpresa? Uhum. Sei. Que aí eu vou chegar, né? Pode chegar. Quero ver se você vai me Chega. tratar tão bem igual eu te trato. Que dia eu te tratei mal? A semana passada, que eu fiz? Então. alguém ia chamar a gente. Até hoje, né? Pois é, esperando. Dá para perdoar? Deus fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7? Ai, já perdeu Uma coisinha que 700 vezes 7. A risada dela acaba com a minha vida. Escuta, a Mari trabalha na Dor Store, que é minha parceira, que me veste. sabendo. Você Ela tá me sabendo? falou Ela te tudo. contou? Falei pra ela, você tá lascada. Não fala assim. Eu chego lá, sou super boazinha, falo, essa tá bom, não é, Mari? Ótima. Que nem ela fez agora ali? Aham. Ali? Desse jeito. Entendi. Fica quietinha pra eu gostar disso. Mas ela me obedece. Ai, que bom. Você viu que ela me obedeceu, né? Mas comigo é um pouquinho mais difícil. Mentira. Ela me obedece. Às vezes. É tudo tão Quase nunca, mas tudo bem. É tudo tão corrido, né, Estê? Muito. É tudo tão corrido, a gente conta com a parceria, né? De todo mundo. Aqui, sem o Vitor Hugo, não sai nada. Que maravilha. Nada. Você amou o Vitor Hugo? Você conheceu o Vitor Hugo? Você conheceu? Então, você sabe Conheci. que eu já conheço ele de algum lugar. O Valdir eu conheço, que ele... eu posso falar? Pode? Ele acho que joga bola ou é amigo do meu pai, alguma coisa. Então eu conheço. São as figuras que você aí de casa não conhece, mas são os que fazem tudo acontecer aqui. Sem eles não tem condição. Agora, o Vitor Hugo é a base, a estrutura do Fala Sério. Ele que fala, isso dá, isso não dá pra fazer. Maravilha. E às vezes na correria acontece o que aconteceu aquela hora, tipo, não sabe o que vestir, não sabe o que fazer. Uhum.
Então lá o pessoal de casa sabe que eu não costumo fazer muita pose, eu conto o que acontece. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu falei isso, falei aquilo, eu Ô, Mari, comento mas algumas O coisas. que ela falou aí? Que parece que não deu pra vestir? Como é que é? Então, não deu Eu pra mudei a vestir, roupa. né? Mudou a Não, mas- roupa, né? Mas por quê, né? Tinha decote. Mari. Ai, Estefânia. Pequenininho, né? Era pequenininho, mas Uhum. tinha, né? Uhum. Tinha, né? Depois Tá o Vitor Hugo ótimo. fala, troca isso, eu troco. Entendeu? Exatamente, tá certo ele. Exato. Tipo assim, a Mari falou assim, não ficou legal. Não adiantou Né? nada, né? Olha aqui. Como é cara de pau! Gente, me contem mais. Olha, eu fiquei interessada na clínica, queria saber como é que funciona lá. Eu vou mesmo qualquer dia, tá corrido, mas a gente pode combinar alguma coisa. Em relação à PAI, eu tenho uma curiosidade sobre a PAI. Você falou de quem subsidia tudo, mas tem muita gente que ajuda a PAI aqui. Então, É feito uma porco no parceria, rolete, né? é feito, mas é muita coisa que vai, é o tempo inteiro, papai. aqui eu não posso falar muito porque eu não tô ali atuando, né? É parceria, tem bastante parceria, né? Isso, eu vou falar da minha. A minha, nós temos parcerias gigantes, nós somos muito bem acolhidos na cidade, nós temos parceria com a gestão municipal, nós temos parcerias com colaboradores, nós estamos na construção de uma sede nova lá, que nós fomos contemplados, tinha uma antiga Santa Casa lá, então pensa no tamanho do negócio. E nós fomos contemplados por doação. Isso é repertório de um trabalho de transparência, de um trabalho eficiente, de um trabalho claro. Vocês vão utilizar o espaço que a Santa Casa Que era a Santa Casa e vai ser a usava? nova PAI de Santo Antônio de Posse. Vai ter inauguração? Vai ter Eu inauguração. Vou. Você me convida? Convido, com certeza. Com certeza. Você vai? Então, assim, Eu vou. Tá. hoje Não nós dá. temos a maioria dos gastos que nós temos hoje na instituição vem de recursos próprios, porque falando lá do meu, né, da minha PAI, o que nós recebemos não supre a demanda da folha de pagamento, dos gastos e tudo mais. Por isso, nós trabalhamos muito. Nós tivemos a semana retrasada o Porco no Rolete, foi um sucesso. Então, isso que Nosso eu Porco no penso. Rolete. Nós fomos contemplados com muitas doações muito importantes lá. Agora, dia 4 e 5 de maio, nós temos o nosso show de prêmios e o nosso leilão. É o maior evento que a PAI de Santo Antônio de Posse faz hoje e tem um recurso, né, muito bem valorizado. E assim, todo mês tem um evento. E aqui também é assim, a gente acompanha nas redes sociais, doações. a gente vê. Porque assim, já, se a gente, enquanto administração, frente de gestão da instituição, não correr atrás desses recursos, de todos esses processos, de tudo que a gente coloca em prática, o serviço não acontece. O serviço não acontece. Não adianta falar que todo acontece, dia. que não acontece. É Falta muito recurso. Então, é todo dia matando um leão. Eu ia né? falar. Todo dia. Todo dia. Então, falar de APAI também me emociona muito, porque só quem tá ali, a Mari é mãe, ela há quanto tempo tá ali? A Gabi Só quem tem tá mais ali sabe o quanto é árduo o nosso trabalho. E a 9 O anos. quanto nós precisamos saber daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos colocando para justamente ter um serviço de qualidade para essas pessoas que precisam. Então, é batalha em cima de batalha todos os dias. E você tá em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim? Na PAI, Morando. moro na Estiva. Ah, mudou. Então você vai para Santo Antônio de Posse Posso todo todos os dia. dias e volto. Tá vendo? É realmente uma luta para manter É amor, né? essa estrutura. Não é pouca amor. coisa. Isso que eu É preciso amor. que as pessoas entendam. Qual o motivo É o amor. de eu querer falar de síndrome de Down, de autismo, de adoção, essas coisas. Por quê? Porque tem muita gente trabalhando em prol de algo maior. Exatamente. E assim, eu não chego cedo na minha casa. Você viu ontem? Ontem nós Vi estávamos ontem. no telefone por volta de meia-noite quase. Exato. Né? Eu tava maravilhosa, né? Isso, pintando as unhas de vermelho, que agora, viu, Mari? É vermelho nas unhas, é vermelho na boca, né? É. Antes não era só branquinho, viu? Nude. Nude. Isso mesmo. Agora eu preciso entender Só o que tá nude. acontecendo. Aí eu falava assim, onde você vai com esse nude? Agora lá. verdade. Daquela época. Gente, eu chamo aqui. Gente, você aí de casa. Eu chamo aqui amigas pra falar de coisa séria. Elas estão falando da minha unha. É, nude. É que antes eu não usava vermelho por nada e nem batom. Nunca. Você viu?
Como Aí eu as usava coisas tudo mudam. branquinho e ela reclamava. Não tem uma corzinha? Eu falava, "Não Agora, tem." bem, Eu ó. também falei pra ela, falei assim, nude, Aí de nude, novo? mas agora eu tento ficar melhorzinho. Passo um vermelho. Gostou do meu batom? Gostou do meu? Gostei. Vocês estão bonitas, né? Vocês eram preparadas, né? Nós somos maravilhosos. Exatamente. Eu tenho uma pergunta pra fazer Vai. pra você. Hum. Como é que os outros filhos lidam com a Gabi? Ó, a Laiane, a mais velha, ela, assim, no começo foi um pouco difícil, sentia um pouco de ciúme, segura, porque não tinha como eu ficar o tempo todo com ela. E ela, agora? durante 5 anos, era só ela. Aí a Gabi veio, mas eu conversava com ela. Falei, filha, a mãe não tá saindo de casa porque a mãe quer. Sua irmã precisa. Mas logo vai passar. Logo a Gabi vai ficar bem, todo mundo vai ficar bem. E ela, eu sei que ela sentia. A gente sente que sente, sabe? Mas ela, tudo bem, mãe. E Esse hoje, tudo como é bem, hoje? esse tudo bem que ela, isso queimava dentro de mim. Porque eu sei um tudo bem, tipo assim, eu quero você comigo, né? Quero você aqui. Mas eu não podia dividir em duas. Uma, porque a dona Gabriele só mamava no peito. Só no peito. Ela não tomou outro leite, a não ser... Ela mamou 2 anos e 3 meses. A Gabi mamou. Ela não pegava outro. Nossa, era uma dificuldade para tomar água, você não tem noção. Só na colher. Foi um trabalho, assim, maravilhoso. Hoje ela tá aí. E a Laiane foi passando, cuidava dela como eu podia. Quando não era eu, era a minha sogra também, né? Cuidou dela também, o meu marido. Aí a Gabriele foi melhorando, foi fazendo os tratamentos, foi melhorando, porque é tratamento. Então, vai para um, vai para o outro, manda para um lugar, vai para outro. Ela foi lá em São Paulo, quando ela fez a cirurgia no coração, ela foi ver a irmã dela. Quer dizer, ela não pôde ver a irmã dela, porque ela não podia subir. Mas eu fiquei com ela lá no hall lá do hospital. Meu marido subiu para ficar com a Gabi. Então, ela participou de tudo. E hoje ela ama. Hoje, a Laiane já é casada, tem a vida dela. Ela ama, mas ela tá um pouco afastada. Entendi. Um Entendi. pouquinho. Mas tem Mas uma coisa o irmão dela... que ama muito. Davi. Nossa vida. Ei, A Davi. Laiane ama do jeito dela. A Laiane é igual a mim. Ela ama de longe. Entendi. Mas eu sei que ela ama. Ela se preocupa, ela pergunta, mas o amor dela é de longe. Ela tem a vida dela. Eu deixo Sim. ela viver a vida dela. Isso é importante. Não me intrometo no casamento e nada. E faz parte do processo tudo isso, né? É. É aquilo que a gente já falou, cada um é cada um, mas isso não significa que ela não ama, que ela não gosta, que ela não tá ali com a mão estendida a hora que precisa. Não, quando precisa, ela é tá o tempo sempre. deles, né? Mas é a vida dela agora. Meninas, né? eu tô muito impactada com as informações, porque eu sabia que era difícil, mas não sabia que o desafio era tão grande. Mas É eu tô grande. muito feliz de ter grande. amigas tão incríveis como vocês. Você que cuida teoricamente, tecnicamente, profissionalmente, e você que cuida como mãe. Nós estamos próximos do Dia das Mães e eu quero desejar um excelente e abençoado Dia das Mães para vocês duas. Amém. Porque eu sei o Amém. tipo de mãe que você é também. Amém. Para minha mãe, que vocês duas conhecem bem e sabem Tia o Cleuzinha. tipo de mãe maravilhosa que A minha ela mãe é. também chama Cleo. Ah, meu Deus! Guerreira. A minha mãe chama Ivete, por isso que meu nome é Marivete. Ah, pelo amor de Deus, ó. maravilhosas. Eu quero mandar um beijo para minha mãe. Quero dizer que eu a amo profundamente, que Deus abençoe, que dê muita saúde para ela. Mas quero abençoar todas as mães do Brasil, porque esse episódio vai para isso. Eu quero agradecer vocês terem vindo aqui. Pedido esse tempinho, sabe? Confiado em mim. Não, ganhado. Contado tudo que ganhado, vocês tempinho. sabem. É Você ganho. ganhou? Eu ganhei. Obrigada, Maravilha. amor. Obrigada, viu, meu amor? Que bom que você veio. Linda. E você Bebê. de casa, não esqueça de curtir, acessar o nosso Fala Sério pelo YouTube, compartilhar. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá!